Bom, então vamos lá. Já sabemos definição de produto escalar, já sabemos a interpretação geométrica, como calcula o módulo de um vetor e já também vimos como escrever vetores unitários a partir de outros vetores. Então, se a gente tem um vetor, divide esse vetor pelo módulo dele, a gente vai criar um novo vetor, tem a mesma direção no sentido desse primeiro, só que o tamanho dele é uma unidade de medida. A gente chama esses vetores de vetores direcionais, né? Só para nos indicar as direções e sentido de um vetor em particular. Bom, então a gente vai usar desse conhecimento agora para tornar a descrição de vetor um pouco mais sofisticada. Imagine que a gente tenha aqui o nosso vetor U novo, é uma falta de criatividade, mas enfim, a gente tem o nosso vetor U, componente X, componente Y, componente UZ, aqui o nosso vetor U, tá bom? A gente já sabe que a gente pode somar vetores, a gente sabe como somar vetores, sabe também como multiplica vetores por um escalar. E se a gente fizer o passo reverso dessas operações, sabemos que a gente pode escrever esse vetor assim, ó, 1, 0, 0, mais 0, y, 0, mais 0, 0, z. Tá bom? Eu sei que eu posso escrever esse vetor a partir dessa soma, tranquilamente, porque quando eu somo vetores, eu somo componente com componente. O x mais 0 dá o x. 0 mais o y mais 0 dá o y. 0 mais 0 mais o z dá o z. Então eu sei que isso aqui tem a mesma coisa. Eu não mudei nada ainda no meu vetor. Não mudei nada. Quer dizer, eu mudei nada no meu vetor. Bom, então vou dar um passo atrás ainda. Eu já sei que como faço multiplicação de um vetor por um número. Então eu posso escrever isso aqui dessa forma aqui, ó. 1, 0, 0, mais 0, 1, perdão, o y, 0, 1, 0, mais o z, 0, 0. Fiz nada ainda, só dei um passo atrás aqui na descrição do meu vetor. Eu peguei, escrevi, tirei o x aqui. Se eu voltasse o x multiplicando meu vetor, eu ia multiplicar cada casa aqui, o x vezes 1, o x vezes 0, o x vezes 0. Dava esse aqui. Mesma coisa aqui, o y vezes 0, 0, o y vezes 1, o y vezes 0, 0. Voltava nisso aqui. O z vezes 0, 0, o z vezes 0, 0, o z vezes 1, o z. Voltava nesse aqui. Quando eu somasse tudo, chegaria no vetor original de cima. Tá bom? Mas o fato de a gente escrever aqui, ó, mostra pra gente o seguinte: eu consigo descrever esse meu vetor U em função de 3 outros vetores. Esse e esse. Então eu tenho, imagine que eu tenha um conjunto, aqui, ó, 1, 0, 0, esse é o meu primeiro vetor, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, em termos de matemática, eu estou usando esses 3 vetores aqui, ó, como uma base para descrever o meu vetor U. E é basicamente assim que é chamado mesmo. Esse vetor é uma base para vetores em 3 dimensões. E essa base ela é bem particular. A gente chama essa base de ortonormal. E a gente vai entender por quê. Eu tenho aqui, ó, o meu eixo Z, o meu eixo X, o meu eixo Y. O meu vetor 1, 0, 0 é esse vetor aqui, ó. Ele tem tamanho 1, 0, 0. O meu vetor 0, 1, 0 é esse vetor aqui, ó. 0, 1, 0. E o 0, 0, 1 é esse aqui, ó. 0, 0, 1. Esse vetor 1, 0, 0, ele define a direção do eixo X, sentido positivo do eixo X.
Esse vetor 0, 1, 0, ele define o eixo y, sentido positivo do eixo y. Esse vetor 0, 0, 1, ele define a direção do eixo z, sentido positivo do eixo z. Esses três vetores, então, formam uma base para descrever qualquer vetor no espaço tridimensional. E essa base, essa aqui, eu chamo de base ortonormal no sistema cartesiano. Não existe só essa base para escrever vetores no espaço. Você tem uma infinidade delas, mas a gente vai ver que é muito interessante a gente usar esse tipo de base para escrever. Então, para clarear nossas ideias, primeiramente a gente estava descrevendo um vetor assim, dessa forma. Essa era a nossa representação vetorial. Agora, eu escrevi essa representação em termos de o x 1, 0, 0, mais o y 0, 1, 0, mais o z 0, 0, 1. Então, são representações equivalentes. Ou eu uso uma, ou eu uso outra. Tanto faz. Mas pelo fato de esses três vetores formarem uma base, eu posso dar, aí eles ganham nomes bem particulares. O meu vetor 1, 0, 0, ele ganha esse nome aqui, ó. I chapéu. Alguns livros, em alguns casos, você tem essa notação aqui, ó. É X chapéu. Ou muitas vezes simplesmente X chapéu. Tanto faz. Se você tem consciência de que todas essas são a mesma forma de representar um vetor unitário no sentido de x positivo, não interessa qual você vai usar, tá bom? Esse vetor aqui, ó, 0, 1, 0, ele muitas vezes é descrito como J, ou simplesmente é Y, ou simplesmente Y. Não importa qual que você vai usar, a gente vai usar as primeiras também. Se você sabe que está lidando com a mesma coisa, você pode usar qualquer uma das notações. E esse vetor aqui, ó, 0, 0, 1, ele é descrito dessa forma, K, ou simplesmente é Z, ou simplesmente Z chapéu. Você pode usar qualquer uma das notações. Então, essa base, eu posso descrever essa base agora como I, J, K. É uma base ortonormal, é uma base. Essa base em 3 dimensões. Essa base ela é ortogonal e ela é ortogonal porque cada um desses vetores forma um ângulo de 90 graus com cada outro, tá bom? Cada um desses vetores está a 90 graus com cada outro e ela é normalizada. Quer dizer que cada um dos vetores tem tamanho 1. Esse vetor tem tamanho 1, esse vetor tem tamanho 1, esse tem tamanho 1. Sem dimensões. Então a gente diz que essa base é ortonormal. Ela é ortogonal e normalizada. Bom, então eu vou, nesse ponto, abrir um parênteses para falar um pouco mais de base, para essas ideias ficarem claras na nossa cabeça. Quando a gente tem um único vetor no espaço, qualquer outro vetor que esteja na mesma direção, a gente pode escrever como um múltiplo desse primeiro. Então, se eu tenho um vetor aqui no espaço, essa aqui é a direção desse meu vetor.
qualquer vetor que estiver na mesma direção, eu posso escrever como um número multiplicado por esse vetor. Um número multiplicado por esse vetor, eu ganho, eu chego nesse aqui, chego nesse aqui, chego nesse aqui. É só eu definir muito bem pelo número, tá bom? Esse fator multiplicador. Mas é que eu consigo, a partir desse vetor, descrever qualquer outro vetor que não esteja nessa direção. Digamos que eu queira descrever um vetor que esteja nessa direção aqui. Eu já não consigo escrever como um múltiplo desse vetor aqui mais. Eu preciso de outro vetor. Tá bom? Então a gente diz que um vetor sozinho, ele pode servir de base para qualquer vetor na mesma direção. Ele gera qualquer vetor em uma dimensão só. Mas se eu estiver agora lidando com um plano, imagine que eu tenho meu eixo Y aqui, meu eixo X aqui, e eu tenho agora um vetor aqui, tá bom? Eu consigo descrever a partir desse vetor todos aqueles nessa direção, na mesma direção do primeiro. Se eu tiver agora um segundo vetor que não seja paralelo a esse primeiro, esteja fora aqui, nesse cara, esse é um exemplo, eu consigo agora com esses dois vetores descrever quaisquer vetor nesse plano aqui do quadro. Então a gente diz que esses dois vetores aqui formam uma base para o plano. Eles são linearmente independentes. Se eles fossem paralelos, um seria múltiplo do outro. A gente diria que eles são dependentes linearmente. Um era combinação, um era múltiplo do outro. Então esses dois, eu não consigo escrever esse aqui como um produto desse por um escalar. É impossível. Mesma coisa para esse aqui. Eu não consigo escrever esse vetor como um múltiplo desse. É impossível. Porque eles não estão na mesma direção. Então a gente diz que eles são linearmente independentes. O fato de eles serem linearmente independentes, a gente pode formar com esses dois aqui, ó, quaisquer vetor no plano. Se eu tivesse agora um vetor saindo desse plano do quadro, não importa, não necessariamente perpendicular ao quadro. Eu já teria mais outro vetor em outra direção. Então, um terceiro vetor saindo do quadro aqui, ó, com esses dois primeiros, eu formaria uma base para quaisquer vetor no espaço tridimensional. Mas se eu tivesse outro vetor aqui no plano, isso já não seria mais verdade, porque esse vetor aqui seria uma combinação desses dois primeiros, ou esses dois vetores aqui poderiam gerar esse, e assim por diante. Então esses três vetores no plano são dependentes. Posso escrever como combinação linear dos outros dois. Mas se esse vetor aqui estiver fora do plano, agora eu tenho uma base para três dimensões. E eu posso escrever uma base para uma dimensão de qualquer ordem que eu quiser. Eu só preciso garantir que o conjunto de vetores que vão formar essa base não são linearmente dependentes. Ou seja, eu não posso escrever um deles como combinação dos demais. Quando eu não conseguir fazer isso, a gente diz que esse conjunto forma uma base para o meu espaço. E no caso do sistema de coordenadas cartesiano, esses três vetores aqui, ó, I, J, K, formam uma base para o meu sistema de coordenadas cartesiano. Essa base é a base ortonormal. E quando a gente vê um vetor escrito, o x, o y, o z, é padrão. Ele já está escrito na base cartesiana. Se ninguém disser qual base que esse vetor foi escrito, ele foi descrito na base cartesiana. Então já toma como verdade que ele foi escrito na base IJK. Espero que isso tenha ficado claro, se não, entre em contato e a gente tira a dúvida. Então a gente vai usar dessa base agora para entender como calcula produtos, como a gente calcula módulo de um vetor, produto escalar entre vetores, porque até agora parece que a gente não saiu do lugar. A gente primeiro usava pitágoras para calcular o tamanho do vetor, depois a gente passou a calcular o produto escalar entre vetores. Eu sei que o módulo de um vetor, o produto escalar dele com ele mesmo tirado da raiz, mas isso me leva aonde? Até agora isso não me leva muito adiante. Mas quando a gente entender como funciona o produto escalar entre esses três vetores de base, a gente vai ver que isso leva a gente bem adiante, tá bom? E é o que a gente vai fazer agora. Tá? A gente vai calcular quanto é que é o produto escalar de I e I. E a gente viu que o produto escalar é módulo do primeiro, módulo do segundo
vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles, do ângulo formado entre eles. O vetor ele mesmo forma um ângulo de zero, o cosseno de zero é 1. Então isso aqui vale 1. O produto escalar do vetor J com ele mesmo dá 1. E o produto escalar dos vetores K e ele mesmo é igual a 1. Agora, se eu pegar o produto escalar de I com um vetor J ou de I com um vetor K, isso vai dar 0, porque esses vetores são perpendiculares entre si. E não forma sombra um do outro. A projeção de um outro é 0. Então, se eu pegar o produto escalar do vetor J com I, eu já sei que a ordem não altera o resultado. Então, isso vai dar 0. Mesma coisa para o K. K e I. Dito isso, agora a gente vai ver como a gente calcula o produto escalar entre vetores quaisquer usando a descrição de base. Tá? Vou pegar aqui o meu vetor A, 1, 2, 1 negativo. Esse aqui é o meu vetor B, é igual a 2, 1, 0. Eu quero calcular A escalar B. Professor, módulo 1, módulo primeiro vezes módulo segundo vezes cosseno de θ. Tá, quem é θ? Não sei, por enquanto eu não sei, tá bom? Mas dessa definição, eu já sei o seguinte: o cosseno de θ é igual a produto escalar entre dois vetores dividido pelo produto dos módulos desses vetores. Eu sei. Mas mesmo conhecendo isso, eu não sairia do lugar aqui. Tá bom? Porque eu precisaria calcular quem é o módulo de cada um deles, e para saber θ eu preciso do produto escalar. E para saber o produto escalar eu preciso do θ. Então, o que eu faço? É só pensar o seguinte: eu posso escrever isso aqui, ó, em termos dos vetores de base. O primeiro vetor, meu primeiro vetor, eu sei que eu posso escrever como I. Já vou escrever direto, tá bom? Isso é I mais 2J menos K. Estou escrevendo esse vetor na base de JK, como a gente fez a decomposição no caso anterior. Se não lembrar, volta o vídeo aí que vocês vão perceber como a gente fez. Tá bom? E o meu vetor B é igual a 2I mais J. Tá? Então agora eu vou calcular um produto escalar entre o vetor A e o meu vetor B. Isso é, para não confundir as notações, eu vou colocar um colchete aqui, ó. Isso é I mais 2J mais 1 menos K escalar 2I mais J. Isso aqui, ó, produto escalar é distributivo. Então vai ser esse escalar todo aquele, mais esse escalar todo aquele, mais esse escalar todo aquele. Então isso é I escalar 2I mais J mais 2J escalar 2I mais J menos K escalar 2I mais J. Então, isso aqui é distributivo de novo. I escalar 2I, 2 é um número, então vai ser 2I escalar I mais I escalar J mais 2 vezes 2, 4, 4J escalar I mais 2 vezes 1, 2, J escalar J menos 2 vezes 1, 2, 2K
escalar I, 1 negativo vezes 1 negativo, K escalar J. Isso aqui que escalar I eu sei que é 1, isso aqui é 2, I escalar J eu já sei que é 0, J escalar I eu sei que é 0, J escalar J dá 1, então mais 2, K escalar I dá 0, K escalar J dá 0. Então isso aqui deu quanto? 4. Tá bom? Esse aqui, A escalar B, é igual a 4. Tá? Bom, você percebe que se eu sei calcular A escalar B agora, em termos dos componentes, eu consigo, inclusive, calcular qual o ângulo formado entre vetores. É só usar essa fórmula que eu acho o ângulo entre vetores. Eu vou escrever agora vetores de forma mais geral, que a gente vai entender e perceber o quanto é interessante trabalhar com base cartesiana, tá bom? Bom, então como eu prometi, vamos fazer um caso geral aqui, de produto escalar, geral em termos de vetores em 3 dimensões, vetores gerais, o x, o y, z, vx, dy, vz, para os vetores u e v. Tá? E a gente vai perceber e vai discutir por que é interessante trabalhar na base de JK. Então tá aqui, peguei o meu vetor, o xi mais o yj mais o zk, descrito na base de JK, vxi mais vyj mais vzk. Você imagina que eu poderia usar uma base no lugar de i, eu estou usando a base ijk. Mas você pode fazer em casa trocando IJK por o 1, chapéu, o 2, o 3. São 3 vetores não linearmente independentes, mas não necessariamente perpendiculares entre si e também não necessariamente ortogonais. Então, se a gente tivesse o 1, o 2 e o 3, no lugar de I seria trocar por 1, no lugar de J seria trocar por 2 e no lugar de K seria trocar por 3, tá bom? Então a gente vai pegar aqui e descrever o produto escalar. Tá aqui, ó, o X e o YJ mais o ZK, colocando entre colchete para a gente não confundir essa notação aqui, ó, o X, o Y, o Z, com muita gente comete um grande erro, coloca isso aqui igual a o X e vírgula, o Y, J, o Z, K. Isso não existe, tá bom? Ou você usa essa notação aqui, ou você usa essa notação aqui. Então, eu estou colocando colchete para o pessoal não confundir com parênteses, só isso, tá bom? Só para diferenciar com os parênteses da notação, né? Só para diferenciar uma notação da outra. Então, o produto escalar é distributivo. Aqui eu tenho o x, vx e escalar i, o x, vy e escalar j, mais o x, vz e escalar k. Se fosse o 1, 2 e 3, seria o 1 escalar 1, 1 escalar o 2, 1 escalar o 3. Tá? Aqui eu continuo agora. O y vezes vx, j escalar i, nessa linha agora. O y, vy, j escalar j, mais o y, vz, j escalar k. E por fim, esse escalar o restante está aqui, ó, o z vezes vx, k escalar i, o z, vy, k escalar j, mais o z, vz, k escalar k. Bom, se eu estivesse trabalhando numa base o 1, o 2 e o 3, que não são perpendiculares entre si nem ortogonais, o produto escalar entre esses vetores U e V seria esse calhamaço aqui, no lugar de o 1, no lugar de V, o 2, de J, o 2, no lugar de K, o 3. Seria esse calhamaço todo aqui, ó. Mas como eu estou trabalhando numa base ortogonal, ortonormalizada, eu já sei que I com J dá 0, I com K dá 0, J com K dá 0, K com J dá 0, J com I dá 0, K com I dá 0. Ou seja, isso aqui tem a cara de uma matriz, a gente vai ver matriz mais adiante, só aparecer esse termo da diagonal. Então, no final das contas, o escalar V
Nessa base IJK, que é ortonormal, é simplesmente 1x vezes Vx mais o y vezes Vy mais o z vezes Vz. Eu já sei que o escalar V é igual a módulo primeiro vezes módulo segundo vezes o cosseno do ângulo formado em vezes 2. Está aqui, ó. Agora, com essas duas formas, agora sim eu sei como calcular produto escalar. Daqui em diante, quando alguém te perguntar quanto é que é o módulo do vetor, é ele escalar ele mesmo, tirar da raiz. Aqui você faz isso, se eu estiver trabalhando no sistema de coordenadas cartesiano, IJK na base IJK, vai aparecer aqui, ó, o x ao quadrado mais o y ao quadrado mais o z quadrado tirado da raiz. E o produto escalar entre dois vetores? Modo de 1, modo do outro, cosseno de θ. Agora eu já sei, é só pegar cada componente, x multiplica pelo componente x de um vezes x do outro, soma com o produto y no primeiro vezes y no segundo, somado com o produto y z no primeiro vezes z no segundo. É basicamente isso. Então espero que tenha clareado a ideia de vocês aí, e vocês tenham entendido muito bem essa parte vetorial. Vou colocar dois exercícios aqui só para vocês fazerem, para treinar. Bom, pessoal, só para fixar, então, exercício aí para vocês. Seja os vetores 2, 1, 3 negativo, V, 1, 0, 1 negativo. Escreva U e V na base IJK. Só aquela outra representação de U e V. Calcule o módulo de U e o módulo de V. Calcule o produto escalar entre os vetores U e V. Calcule o ângulo entre os vetores U e V, a partir das definições que a gente viu aí. E calcule o ângulo entre o vetor U e o eixo X, sentido positivo. E por fim, calcule os vetores unitários U chapéu e V chapéu. Bom, boa sorte para vocês. Por hoje é só. Obrigado.